Boa noite, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Shalom. Bem-vindo a mais uma noite de mensagem do canal Pregador Logos. Aqui quem vos fala é o irmão Rômulo Carvalho. Amém? Hoje traremos uma nova mensagem, como disse antes, que Deus colocou no meu coração, para que possamos meditar, né, nas coisas que estão por vir. Hoje em dia prega-se muita coisa. Meu objetivo aqui é pregar a verdade para os irmãos, sem ilusão, sem rodeio, de forma prática e objetiva, trazendo uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para a nossa salvação, para a nossa meditação. Amém, amados? Porque muitos ainda pensam que o mundo vai melhorar, mas como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 9, versículo 29, porque a palavra do Senhor se cumprirá sobre a terra, cabalmente e em breve. Então vemos que as profecias da palavra de Deus estão se cumprindo, né? Então temos que estar preparados. Amados, é tempo de despertarmos do sono espiritual, para que possamos acordar e enxergar as verdades do Evangelho e deixarmos de sermos enganados por vãs doutrinas que têm surgido no meio do povo evangélico. No meio do povo evangélico, perdão. Tá? Então é importante, amados, que foquemos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Evangelho muitas vezes é simples, ou melhor dizendo, o Evangelho é simples. Jesus Cristo sempre trouxe mensagens simples, tá? Mas como está registrado em Osés, se não me falha a memória, o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Então tem muitas pessoas que não têm buscado conhecimento de Deus e por isso, amados, são enganados de forma constante e levados a fazer coisas que muitas vezes o Evangelho não é pregado. Não quero entrar em detalhe, falar de placa de igreja. Aqui o objetivo é fazer com que nós, cada vez mais, nos aproximemos de Deus e conheçamos o nosso Criador, Salvador, Redentor. A Ele toda a glória, honra eternamente. Amém. Gostaria de começar a mensagem de hoje lendo uma mensagem, um texto, da segunda epístola de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 e 16. Vou ler uma versão, amados, que é uma das mais fiéis ao original, se não a mais fiel, tá? Quem tiver interesse futuramente comprar essa Bíblia, o nome é Bíblia Judaica Completa. Ela traz Antigo e Novo Testamento, tá bom? E é uma das versões, se não a mais fiel, uma das mais fiéis. Vamos lá. Portanto, queridos amigos, enquanto esperam essas coisas, façam tudo que puderem para serem encontrados por Ele, o Senhor Jesus, sem mancha ou defeito e em paz. E pensem na paciência de nosso Senhor como libertação, como também nosso querido irmão Shaul, Paulo, lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. De fato, ele fala sobre essas coisas em todas as suas cartas. Elas contêm pontos difíceis de entender, coisas que os indoutos e os instáveis distorcem para a sua própria destruição, como também o fazem com as outras escrituras. Aqui no caso se refere às outras escrituras, é porque era uma epístola que Pedro estava escrevendo, tá? Para a igreja. Então, quando aqui no termo sobre as outras escrituras, não é porque há outra Bíblia, não. A Bíblia é uma só. Há versões. Só que nesse caso aqui, as escrituras, sobre esse parênteses, né, para que fique claro, porque naquela época as escrituras não eram reunidas como nós temos hoje no único livro, né? Antigo e Novo Testamento e todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Então, nesse caso aqui, escrituras, né, se refere às outras epístolas de Paulo, né? Enfim, epístola de Tiago, a Torá, que é o Antigo Testamento, né? A Torá, a lei de Moisés, né? Desculpa, a Torá se refere à lei de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, e as demais escrituras. Então aqui ele fala, as escrituras se referindo aos livros, porque na época elas não estavam no único livro, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Vocês podem ler o contexto todo de 2 Pedro, capítulo 3, para entender melhor.
né? Mas como eu falei na introdução da mensagem de hoje, né? Há hoje muitos ventos de doutrinas que estão surgindo e a tendência é surgirem muito mais, né? Por conta dos fins dos tempos, estamos nos aproximando. A igreja está passando por já começando os fins dos tempos. E é importante, amados, que nós tenhamos esses sentimentos em Cristo Jesus para nos despertarmos. Temos que pegar a Bíblia com carinho, com respeito, ler, meditar, buscar em Deus resposta, muitas vezes, tá? Não quero apontar aqui ninguém, não é meu objetivo. O objetivo é de fazer com que o irmão, a irmã, tenha um sentimento, né, de espírito de buscar a Deus, buscar a Escritura, ler a Bíblia. Né? Como eu citei aqui numa das mensagens, eu posso orar muito, mas se eu não tiver o meu contato com a palavra de Deus, como conhecer a vontade de Deus plenamente? Como conhecer aquilo que agrada a Deus plenamente? Se eu não pego a Bíblia para ler, para meditar. E o processo de santificação, como também falei em outra mensagem, que está aqui no canal, seguir a paz com todos e a santificação sem ninguém, a qual verá o Senhor. Então as pessoas hoje, amados, estão mudando o Evangelho. Jesus nunca mudou o Evangelho para que agradasse as pessoas, não. Ele fez com que as pessoas enxergassem as suas próprias necessidades de mudança para se enquadrar no Evangelho de Cristo. Eu não tenho que pegar a Bíblia, não, hoje isso aqui não presta, hoje isso aqui não serve, hoje isso aqui não se aplica nos dias atuais. Não, a Bíblia é eterna. Ela é a palavra de Deus. Os fundamentos que aqui estão não podem ser alterados. Tem um versículo em Provérbio que diz: não mudem os marcos deixados pelos antepassados. Esse marco significa um ponto de referência. Né? Significa um ponto de referência. Eu não posso ultrapassar aquele limite. Eu não posso mudar aquele limite de lugar. Então não remova os marcos antigos, diz a palavra de Deus em Provérbios. Então eu não posso adequar o evangelho às minhas necessidades, não, amados. Eu tenho que me identificar, ou melhor, me adequar às escrituras. Se a palavra de Deus diz que algo é errado, é errado. Se foi errado no passado, ela continua sendo errado hoje. E será e continuará sendo errada até a volta de Cristo. Por isso que muitas vezes as pessoas caem, são seguidas por ventos de doutrinas, porque de repente igreja A, igreja B, igreja C, não, nessa igreja eu posso fazer qualquer coisa que eles dizem que não é pecado. Mentira, já preguei isso para vocês, já ministrei aqui outra passagem para vocês em Hebreus, que diz, versículo, Hebreus 12:4, vós na vossa luta contra o pecado ainda não resististe até o sangue. Eu não tenho direito de fazer com que o evangelho, a palavra de Deus, se adeque às minhas necessidades. Não. Eu tenho que me adequar no pilar que está fundado o evangelho, que é Jesus Cristo, santidade. Santidade. Paz, união, amor, humildade, temperança, longanimidade. Eu sei, irmãos, que não é fácil, não estou aqui sendo hipócrita, não. Mas como eu preguei anteriormente, a santificação ou consagração, como diz algumas outras versões, é um processo, é diário. Nós temos que matar 5, 10, 15, 20, 30, 100, 200 leões por dia, se necessário for, para manter a nossa conduta diante de Deus. Para manter as nossas vestes limpas, né? Nossas vestes espirituais limpas diante de Deus. Como diz aqui, por eles, para serem, e se serem, somos nós, para que nós sejamos encontrados sem mancha, sem defeito, sem mancha, sem sujeira nas nossas vestes. Amado, o evangelho não é brincadeira, não. Como eu já disse, né, há linhas hoje de determinadas igrejas, sem citar nome, placa, enfim, não é meu objetivo, como eu já disse, que prega que você pode tudo. Amados, aquele que prega que o Evangelho de Jesus Cristo é mais fácil do que o Antigo Testamento, do que a lei de Moisés, que era olho por olho, dente por dente, quem fala que o tempo da graça é mais fácil, estão te enganando. Quem prega isso está te enganando.
O tempo da graça não é mais fácil, não. Só para citar aqui um exemplo, na lei de Moisés, o adultério era quando a pessoa cometia o ato, se fosse homem, fosse mulher, cometesse o ato com quem não fosse seu parceiro. E Jesus fala, adultera aquele que olha para uma mulher e já pensa em seu coração e já adulterou com ela, já pensa maldade em seu coração e já adulterou com ela. Então, veja como não é mais fácil. Veja como o tempo da graça é mais difícil. Na época de Moisés, eu tinha que ir à pessoa, né? Tinha que cometer o ato com outra. Hoje não, se você pensar, olhar e pensar, você já cometeu adultério. No Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Se a pessoa me ferisse, eu ia ferir de volta. Hoje não. O Senhor Jesus, aquele que te feriu, oferece-lhe outra face. Ore por ele. Interceda por ele. Então, irmãos, não é mais fácil. Então, aquele que diz que no tempo da graça eu posso fazer qualquer coisa, está te enganando, está conduzindo a sua alma para o inferno. Quer você goste, quer não. Não são palavras minhas, é palavra de Deus. Como citei aqui em Hebreus 10, né, na mensagem anterior, Hebreus 10, 26 a 31. Você pode ler depois na sua Bíblia. Você pode ler depois e meditar nessa mensagem. Amém? Continuando com a mensagem de hoje, eu gostaria de ler outro texto. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5, parte B, até o versículo 10. Veja o que diz as Escrituras. Além disso, todos devem se revestir de humildade, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas aos humildes concede graça. Portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo certo, o tempo certo é o tempo dele, ele os exalte. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mantenham-se sóbrios e alertas. O adversário, o inimigo de vocês, aproxima-se sorrateiramente e, como leão que ruge, procura alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na confiança, há algumas versões, fé, tá? Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos tipos de sofrimento. Vocês têm de sofrer só mais um pouco. Depois disso, Deus, que é cheio de graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna em união com o Messias, com Cristo, irá pessoalmente restaurar, estabelecer, fortalecer e firmar todos vocês. Isso aqui me chama a atenção, principalmente esse último versículo, pelo sofrimento que todos estão passando, né? Há algumas doutrinas também hoje que diz que se você está passando por dificuldade, se você está passando por um deserto, você está em pecado. Isso não é verdade. A Bíblia aqui afirma que os irmãos no mundo estão passando por isso. E se Deus está te levando para o deserto, é porque Ele quer te ensinar alguma coisa. Sei, amados, que muitas vezes não é fácil. Passar pelo deserto nem sempre, ou melhor, nunca é fácil. Mas isso nos ensina a dependermos mais de Deus. Porque no deserto, todos os amigos, entre aspas, aqueles que não são amigos verdadeiros, somem. Porque tiver dificuldade, seja qual for a sua dificuldade, amados, seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, seja um problema no casamento, não importa qual que seja a tua dificuldade, os amigos, entre aspas, desaparecem, evaporam. Mas Deus, quando você se prostra diante dele e clama a ele, ele vem até você. Não sou eu que digo isso, mas eu afirmo, porque a palavra de Deus me garante isso. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu afirmo
que no deserto, quando você se prostra e reconhece a soberania de Deus, Ele vem até você, porque você está se chegando a Ele. É certo, irmão. A palavra de Deus me garante, então eu posso ter essa confiança, eu posso ter essa certeza, né? É, voltando a chamar a atenção, aqui fala sobre as aflições e dificuldades que todos nós passamos pelo mundo. Mas em Cristo é Ele que nos fortalece. Como está aqui, ó. Ele irá, né, o Deus no Messias, irá pessoalmente restaurar, estabelecer, fortalecer e firmar todos vocês. Todos vocês. Deus não faz acepção de pessoas. Algumas pessoas podem achar outras mais favorecidas por Deus. Mas Deus não faz acepção de pessoas não, irmãos. É porque algumas pagam, de repente, um preço mais alto. Que preço é esse, amado? Se Jesus já pagou o preço, é o preço da comunhão com Deus, é você buscar a Deus, você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na sua palavra, jejum, oração. Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você medita na palavra de Deus? Eu já falei aqui, irmãos, crie um hábito de ao acordar pela manhã, se possível for, e faça disso um hábito. Pegue a Bíblia, nem que leia um versículo aquele dia. Pela manhã, às vezes você está cansado, acorda muito cedo para ir trabalhar. Mas você pegue, nem que seja um versículo da Bíblia, e leia. E fique com ele na sua mente, meditando, pensando, refletindo. Paulo fala orar sem cessar. Quando ele fala orar sem cessar, amados, não é a todo momento você parar o que está fazendo e se prostrar de joelho e orar, levantar as mãos para você. Não. Você pode estar no carro, dirigindo, pode estar numa condução, ou caminhando até o teu local de trabalho, ou teus afazeres, vai no mercado, enfim, qualquer coisa que você vai lá fazer, amados. Você pode estar meditando com a sua mente voltada para Deus. Poxa, Senhor, eu estava lendo essa passagem hoje. Me ensina o que o Senhor quer me falar com isso. Me dá a tua direção. Senhor, me dá sabedoria. A sabedoria do alto, que ela é pura, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. Medite na palavra de Deus. Comece a cantar um corinho, louvar um hino. Comece a louvar a Deus. Isso é você estar buscando a Deus. Isso é você estar vigilante, orando sem cessar. Você não precisa muitas vezes parar no lugar fechado. Como falei, você pode estar numa condução, num ônibus. Ali, disfarça, abaixa a cabeça, fecha os olhos, começa a orar, pensar a Deus. Porque somente Deus pode ler a sua mente. Somente Ele, mais ninguém. Então você pode estar ali na sua mente orando ao Senhor, ao Eterno, ao Criador, Adonai. Você pode estar se voltando para Ele nesse momento. Na direção, no trânsito. No trânsito livre, você não vai fechar os olhos, cara, você está dirigindo. Mas você pode estar ali, né, de olho no trânsito, observando e estar voltando para Deus, bota um hino no carro para ir louvando. Isso você está vigilante, você está orando sem cessar, meditando a palavra de Deus. Né? E gostaria de ler aqui também, amados, para a gente encerrar a mensagem de hoje, Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Né? O 13 é o famosíssimo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas já na mensagem de hoje, né, destes textos de 1 Pedro, de 2 Pedro, né, Deus tocou no meu coração para que possamos meditar também nesse texto. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter mais que o suficiente. Em tudo e de todas as formas, aprendi o segredo de estar bem alimentado, com fome, ter abundância ou passar necessidade. Posso todas essas coisas naquele que me dá poder. Essa versão coloca dessa forma, tá? E nas versões que a gente costuma utilizar, naquele que me fortalece. Então, amados, Paulo, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, comunhão com Deus, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inescrutáveis, que ele mesmo relata, nas quais não é lícito ao homem falar, tamanha a grandiosidade que ele teve, que ele viu. Então ele sabe, ele soube ter fome,
soube estar abastecido, passar necessidade, enfim. Então, hoje em dia, vemos muitas pessoas, né, pregando somente esse versículo, isolando. Posso todas as coisas que me fortalece. Mas vamos ler o versículo seguinte. O que é esse posso todas as coisas? O versículo anterior é que dá a resposta. Sei o que é pensar, que é passar necessidade, e sei o que é ter mais que o suficiente. Em tudo e em todas as formas, aprendi o segredo de estar bem alimentado, com fome, ter abundância ou passar necessidade. Como eu falei, tem algumas. Tem hoje linhas de pensamento de algumas igrejas que, se você tiver necessidade, você está em pecado. Paulo era um homem que estava em pecado? A maior parte do Novo Testamento foi escrito por ele, pela graça de Deus que lhe concedeu por meio do Espírito Santo. Era um homem que tinha comunhão com Deus, que buscava. Em uma de suas epístolas, ele fala: é, sofri muito mais, padeci muito mais do que todos os outros apóstolos. Em jejum muito mais, em açoites, em fome, em frio, em naufrágio. Escapei da morte por várias vezes. E um homem que onde chegava, Deus operava, porque ele é um homem que tinha comunhão com Deus. E ele passou essas necessidades, passou essas provas. Então, irmãos, se você está no deserto, é porque Deus está te tratando. Ele quer te conduzir para algo maior e melhor. Não deixe ser iludido de que as pessoas estão dizendo que você está em pecado porque você está passando por uma prova. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. A Bíblia fala em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas. Você terá abundância ou você está passando por um momento de luta, de difícil, de escassez, mas se apegue com Deus. Tenha confiança, tenha fé, tenha firmeza, amados. Porque a maior glória será aquela que Deus vai te levar. Amados, é tempo de nos despertarmos, é tempo de acordarmos do sono espiritual, de não deixarmos ser enganados por ventos de doutrinas, por falácias que têm surgido no meio da igreja. Mas o Senhor Jesus, assim como os demais apóstolos escreveram, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que nos últimos tempos viriam tempos difíceis e que surgiriam muitos enganadores, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, pregando coisas que a palavra de Deus não diz, não afirma, iludindo o povo de Deus, conduzindo o povo de Deus, infelizmente, muitas vezes à perdição, porque ensinam coisas, não te fundamentam no Evangelho, como deveria ser, e acabam te ensinando coisas que a Bíblia não diz. Distorcem a palavra de Deus, como eu li em 2 Pedro, distorcem as Escrituras para o seu bel prazer e para iludir aqueles de uma fé genuína. Desperta, igreja. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta, acorda em Cristo Jesus. Busca o Espírito Santo de Deus, amados. É tempo de buscarmos o Espírito Santo, comunhão com Deus, lermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus. É tempo, amados. É tempo, igreja. É tempo de acordar. É tempo de nos restaurar em Deus, de buscarmos comunhão, termos sensibilidade ao Espírito Santo, buscarmos os seus ensinamentos. Não estou dizendo, amados, que devemos negligenciar nossos pastores, nossos líderes, não. Porque a própria palavra de Deus nos adverte. Não deixamos congregar como é costume de alguns. Não é isso que eu estou pregando aqui. O que eu quero pregar é a palavra de Deus, a verdade. É para que você não seja enganado por falsos líderes. Há muita gente de boa fé pregando a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Há muito homem de Deus sério, voltado para as coisas de Deus, te ensinando o que é correto, o que é justo, o que é a palavra de Deus. Mas temos que ter cuidados, amados. Temos que buscar a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, buscar a Deus e conhecer a sua vontade através da sua palavra. Como é que eu posso saber se algo está errado se eu não ler a palavra de Deus, que me diz que aquilo que eu de repente estou pensando ou fazendo é errado? Somente mediante a leitura, o estudo da palavra de Deus, que eu vou chegar a esse pleno conhecimento.
E a palavra de Deus ela vai me confrontar todos os dias, me mostrando onde é pecado, o que eu estou fazendo que é de errado. Como eu falei, amados, logo no início, a Bíblia, a palavra de Deus, não tem que se adequar às minhas necessidades, não. Eu preciso, se eu quero a salvação da minha alma, eu é que preciso me adequar à palavra de Deus. Eu tenho que me adequar, nós temos que nos adequar à palavra de Deus e não ela a nós. A palavra de Deus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Deus estabeleceu a sua palavra desta forma, quem sou eu para mudá-la? E a Bíblia diz, aquele que mudar a palavra de Deus, né? Não desta forma, mas aquele que tirar um tio, se ele é tirado da árvore da vida. E aquele que acrescentar alguma coisa, todas as maldições escritas no livro desta lei virão sobre aquela pessoa. Por isso eu tenho muito cuidado, amados. Eu oro, eu tenho lido a palavra de Deus, buscado em Deus, para que eu, quando estivesse aqui, que essas palavras na minha boca fossem usadas pelo Espírito Santo. Fosse Ele que estivesse falando através de mim. Para que você possa despertar do sono espiritual. Como está escrito, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Por isso, amados, eu tenho me empenhado aqui para buscar em Deus aquilo que deixar para vocês, para pregar, para nosso crescimento espiritual, para nosso amadurecimento espiritual e nos fortalecermos em Deus. Amados, é hora da igreja despertar. É hora de nós, corpo de Cristo, nos despertarmos do sono espiritual. Porque aquele que conhece verdadeiramente a palavra de Deus sabe que o mundo não tem volta. A tendência é piorar. Pô, irmão, você ser pessimista não? Você não está sendo pessimista? Não. As escrituras te afirmam isso. Tanto é que o Senhor Jesus disse em uma de suas pregações, ministrações, disse: quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirão repentina destruição. Amados, acorda. Vamos despertar cada dia. Pegue a palavra de Deus, leia, devore, coma, não de forma literal, não. Porque a palavra de Deus tem diversos versículos falando como, trazendo a palavra de Deus como nosso alimento, alimento espiritual. O próprio Senhor Jesus, quando estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, o diabo fala para Jesus, para o Senhor: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que o Senhor Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus conhecia as Escrituras, porque ele estava citando um texto de Deuteronômios. Se não me falha a memória, agora é capítulo 8, versículo 3. Ele estava citando um texto das Escrituras. Porque esse texto diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele respondeu ao diabo, ele resistiu ao diabo com a palavra de Deus, como eu li anteriormente. Resistir ao diabo, permanecer firme. Porque ele conhecia a palavra de Deus. Então estude, ore, leia, medite, jejue, porque só assim você poderá fortalecer o teu lado espiritual. Para quando vier as adversidades, você possa estar firme na rocha que é Cristo Jesus. Aí você não será abalado. Amém, amados? Estou encerrando essa mensagem hoje, parando por aqui. E deixar para que os irmãos meditem. Eu vou estar deixando os textos bíblicos, porque como eu falei, eu li numa versão que de repente os irmãos, né, que estão acompanhando, notem um pouco de diferença. Mas você pode meditar na sua Bíblia, na Bíblia que nós temos no dia a dia. Entendeu? Porque no texto, no fundo, ele vai te explicar, te mostrar a mesma coisa, te esclarecer a mesma coisa. Eu gostaria de fazer uma oração, amados, para todos nós.
para que Deus venha abençoar cada vez mais nossas vidas, nosso intelecto, nosso entendimento, abrir nossos olhos espirituais para ver as verdades da palavra de Deus, que estão muitas vezes deixando de ser empregadas. E com isso o povo de Deus perece espiritualmente, principalmente do lado espiritual. Estão adormecidos, estão inertes espiritualmente, estão anestesiados espiritualmente, estão em tempo de acordar. Amém? Oremos. Senhor, eterno e soberano Deus, Adonai, meu Pai, que mediante a tua palavra, Senhor, que o teu santo e glorioso Espírito, que conhece o homem e é ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, possa abrir nosso entendimento e nos conceder graça, Pai. Que possa nos conceder entendimento para compreender a profundidade e a simplicidade da tua palavra. Ó Deus, que se resume em nos arrependermos dia a dia e buscarmos mais a tua presença, Pai. E buscarmos mais intimidade, comunhão contigo, mediante a tua palavra, Senhor, mediante a leitura da tua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo venha tocar em cada vida. Ó Deus, que essa mensagem chegar em cada coração e que ele que convence o homem da justiça, do juízo do pecado, possa trabalhar em cada coração, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade e pelo privilégio. Pai, obrigado pela mensagem desta noite, obrigado pela mensagem lida, obrigado pelos textos da tua palavra lida, que abre o nosso entendimento, que nos mostra o quanto somos pecadores e que a cada dia, Pai, precisamos mais e mais de Ti. Pai, obrigado pela mensagem desta noite. Mais uma vez te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, encerro esta noite com essa minha mensagem, essa oração, e gostaria de pedir aos irmãos que deixem seu comentário e que, com a certeza que eu tenho em Deus, que eu sei que o Espírito Santo de Deus falou profundamente ao seu coração, deixe seu like aí e compartilhe essa mensagem com todos os irmãos da sua igreja, né, com amigos, vizinhos, parentes. Porque, amados, essa mensagem, esse canal é para trazer esperança em Deus. Não iludir você, não enganar você. Não, as coisas vão ficar bem, vão melhorar. Não, amados. É a esperança de uma salvação, de que um dia passaremos a eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Estaremos todos na glória. Então, amados, o objetivo é trazer esperança em Cristo. Porque Paulo, em uma de suas epístolas, para encerrar, ele fala: se esperamos em Deus, em Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, amados, a nossa esperança tem que estar em Cristo por uma vida eterna. Para estarmos na glória eterna com Deus e com todos os amados irmãos, com Cristo, adorando e glorificando o nome dele, porque somente ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amados, encerro essa noite por aqui, mensagem, e que Deus venha abençoar a sua noite, te dar profundo descanso, restaurar a sua vida. Amém? Shalom. Fiquem todos com Deus. E compartilhe essa mensagem em nome do Senhor Jesus.